dia, depende do horário que você estiver vendo. Muito prazer, você está no canal DRM, o canal do Livros Apócrifos, e o meu nome é Denilson. E você vai saber sobre muitas coisas que nós vamos falar para você. O tema hoje é esse aqui, ó: Sociedades Secretas e o seu poder no século XX. É um livro, é um PDF. Nós não vamos atacar a religião de ninguém, não vamos falar de religião de ninguém, mas vamos falar do que se rola nos bastidores. Gente, o mundo não é da forma como vocês estão pensando. As elites fazem parte de clubinhos esses que são sociedades secretas. E hoje nós vamos comentar alguma coisa nesse livro aí, né, sobre a Sociedade do Vril. Você já ouviu falar na Sociedade do Vril? Não? Nunca ouviu falar? Olha, o que são sociedades secretas? A palavra secreta já está falando, não é uma coisa que qualquer um pode fazer parte. São sociedades secretas, ou seja, são sociedades. O que é sociedade? Grupo de pessoas que se reúnem secretamente para tratar diversos assuntos. Pode ser de empresa, pode ser de negócio, pode ser de religião, pode ser de uma série de coisas. Então esse livro vem falando sobre a sociedade secreta. Vamos dar uma passeada nesse livro, porque o nosso canal é de livros apócrifos, nós não vamos nos aprofundar, tá, gente? Mas nós sabemos que existe a maçonaria. Você já ouviu, sabe alguma coisa da maçonaria? Algumas. A Mão Invisível, Cavaleiros Templários, Explorados de Sião, a Ordem de Cristo. Nós temos muitíssimas sociedades secretas. Gente, vocês não têm noção de como se tem sociedade secreta. No mundo, não é só no Brasil não, no mundo. E todas elas pregam a religião, hein? Escuta aí, hein? Só que existem aquelas sociedades que dominam, escravizam as pessoas, né? Vamos lá, vamos dar uma passeada nesse livro. Olha só, começa assim, ó: uma pirâmide, um olho que tudo vê, que também é uma seita de Horus, né? É uma religião. Você pode ver que ela está no topo da pirâmide. Gente, sempre colocaram a pirâmide como a egípcia, né? Os egípcios, eles eram as pirâmides, os faraós, sempre colocaram eles, né? E se eu falar para você que essa sociedade não tem nada a ver, essa do topo da pirâmide não tem nada a ver com os egípcios, que está muito mais aquém dos egípcios. Gente, isso é uma sociedade, sabe, da fundação do mundo, gente. Não é do Egito. O Egito é só o Egito, ele é só uma boi de piranha. Ele serve como pretexto para todo mundo, mas é como a sociedade. Todo mundo sabe assim, é maçom. Mas ninguém sabe, por exemplo, a sociedade secreta maçom é uma sociedade como espírita, como qualquer outra sociedade, benéfica, ajuda muita gente. Fazem doações, cuidam de asilo, ajuda pessoas desamparadas, carentes, fazem todo o serviço da obra social, porque a Bíblia nos fala, a Escritura nos fala que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então todos eles são fraternais, dentro o lado social dessas sociedades. Mas existe o lado oculto que ninguém conhece, porque ela é secreta, ok? Sociedade do Vril. Então você vê o topo da pirâmide, ele manda na base. O povo é a base, o povão, a galera é a base. A pirâmide são poucas. Você vê que quanto mais vai se estreitando a pirâmide, o poder vai se diminuindo de donos. Então quem está lá no topo, quem está lá em cima, no olho que tudo vê, é que comanda tudo. Ok? Tudo certo? Tá preparado aí? Vamos lá. Denilson, como é que você consegue se livrar, gente? A gente vai vendo que tem pessoas no mundo que tem uma noção. Esse livro foi traduzido em francês, tá? Esse livro é francês. Já sabem que a França é a Roma, gente. Bota isso na sua cabeça. É difícil nessa parada, né? França é a Roma, é a antiga Roma. A antiga Roma é a França. A antiga Grécia é a Inglaterra. Então só existem dois poderes do mundo: França e Inglaterra, ok? As maiores seitas vêm da França e da Inglaterra. Os maiores ocultistas vêm da França e da Inglaterra. Vocês entenderam o que eu falei, gente? Os senhores entenderam? França tem o seu filho, União Soviética, Rússia.
Inglaterra tem seu filho chamado Estados Unidos. Pessoal, o negócio fica feio, hein? É a guerra de Titã, hein? A guerra grande. E onde fica o Brasil nisso tudo? O Brasil, teoricamente, será o quinto império, gente. Comandará... deixa eu ver se eu desligo aqui. Comandará... Deixa eu desligar aqui o... Eu sempre esqueço, né, de desligar. Eu sempre esqueço de desligar esse aqui, ó, o modo avião, para me poder falar com vocês sem problema, né? Gente, é terrível isso. Vamos lá, vamos dar uma navegada nesse livro. Vocês que não têm esse livro, ó, esse livro aqui, Sociedade Secreta, tá? É um fio condutor através de emaranhados das lojas da alta finanças e da política, comissão trilateral de Charles, não sei que lá da ONU. Bom, esse livro de 1998, esse livro. Aqui tem uma carta para o leitor, né? Que a gente não vai ler ela. Eu vou ler os índices para vocês, quais são os temas, e nós vamos na página que eu quero falar sobre Sociedade do Vril. Cadê o índice dela? O índice já vai chegar aqui agora, estou passando aqui, ó, o índice, ó. Prefácio, introdução, existem tantas e tantas lojas no primeiro item, os sábios de Sião, franco-maçonaria na Inglaterra, não vamos falar, a família Rothschild, também não vou falar, os protocolos dos sábios de Sião, a estrita observância, os iluminados da Baviera de Adam, não sei que lá, né, Adam Weishaupt, a batalha de Waterloo, franco-maçons na América, Karl Marx, né, nós vamos falar sobre Karl Marx para você, um plano para um governo mundial, é o que está se empregando agora, um governo único, onde a ONU estará comandando, depois de 2030, a República se tornará um governo, gente. Albert Pike e os cavaleiros da Ku Klux Klan, vocês sabem o que é Ku Klux Klan? Então, Albert Pike, eu tenho um vídeo falando sobre o Albert Pike, aí vocês têm que começar a pesquisar quem era Albert Pike, o que ele representa para essa sociedade secreta, o tráfico de apoio pela família real inglesa no século XVIII, então 2 séculos depois, antes do nosso, Revolução Bolchevista e seu segredo, Skull e Bones, acabou a liberdade na América, eu queria falar muito sobre isso, acabou a liberdade na América, o síndico de embargo Rothschild, Celtic Roths e seus cavaleiros da Tábula Redonda, como colocar em cena uma guerra mundial, isso é um tema, a primeira guerra mundial vista pelos Illuminatis, só tema forte, hein, pessoal? Oklahoma, o serviço secreto russo, petróleo russo, declaração de Balfour, americanos também querem participar da guerra, o mistério de Rockefeller das relações exteriores, preparativo para a Segunda Guerra Mundial, né? A gente não pode nem falar esse nome aí. Adolf Hitler oferece seus serviços. Adolf Gruber, a Sociedade Truller, a Sociedade Vril. Aí vem a Segunda Guerra Mundial e aconteceu na América durante esse tempo. Alemanha capitular, auxílios americanos ao soviético durante a guerra. Protocolo deve realizar-se. O que nos rendeu a Segunda Guerra Mundial? O que sucedeu ao serviço secreto nazista de Gestapo, aquela polícia secreta chamada Gestapo, a fundação do Estado de Israel, que tem tudo a ver com isso aí. CRF se consolida, atentado contra o Kennedy, que a gente não vai falar também sobre isso. Os Cavaleiros de Jerusalém, olha só. O Vaticano também está aí. Fundo Monetário Internacional, FMI, e controle da informação. Esse eu quero falar também para os senhores. Vamos falar? Tá preparado? Segura na sua cadeira aí, gente. Vamos ler? Vamos ler algumas coisas aqui nesse livro que os senhores tomarão. Esse livro é muito forte. Sociedade do Vril. Página, por incrível que pareça, né? 171. Tá aí 172, né? Mas eu vou botar na página 171. Vocês verem que não é brincadeira, ó. Aqui, ó. Página 171, olha aí, ó. Denilson, você, ó, 169, 17, agora 171 aí, ó.
Escuta aí, ó. Chupa essa uva. Tá vendo? 171. Olha o que é o tema do 171. Sociedade do Vril. O que é a Sociedade do Vril, Denilson? Eu nunca ouvi falar nisso. Eu queria... sabe por quê, gente? Porque essas informações não é para o gado. Para o gado está sendo agora. Quem é o gado? O que nós falamos tanto do gado? Porque eles comparam, essa sociedade compara o povo como uma manada de gado. Eles vão para uma mesma direção. Por exemplo, agora, ó, todo mundo acha, na sanidade todo mundo, que o Lula é contra o Bolsonaro e que o PT, o Partido dos Trabalhadores, é contra o partido do presidente, PFL, o PL. Gente, esquerda e direita, mão esquerda e mão direita fazem parte do mesmo corpo. Mão esquerda e mão direita fazem parte do mesmo corpo. Isso as sociedades criaram bem. Esse governo república, por que o governo da monarquia, a monarquia do pai, não é igual à república de Lúcifer? Porque na república de Lúcifer, ele tem dois lados da moeda. No governo do pai, monarquia, só tem um lado. Só tem um que manda nessa história toda. E ele é que delega poder para todos. Poder absoluto do rei. Ok? Tá certo? Vamos lá? Então, não existe no mundo... O mundo é tudo é um conto do vigário, né? E as religiões foram criadas para te enganar. Todas as religiões foram criadas para te iludir, para iludir o gado. Para te iludir, para te enganar. Começando pela essa religião evangélica. Por que eu sempre falo da religião evangélica? Porque os evangélicos acham que eles vão ser salvos. Eles têm na sua concepção, através dos cânticos, né, das entonações dos hinos que são cantados dentro dos templos. Templos é coisa para adoração de deuses, não do Deus de Israel. Eles acham que eles estão certos. Isso é feito uma lavragem cerebral para dizer que eles estão corretos e que eles não estão errados. Eles não são induzidos a pensar, eles não conseguem raciocinar, eles não conseguem sair desse encanto. Isso é uma magia muito forte. As ondas que permeiam dentro das igrejas são as mesmas ondas que estavam dentro das pirâmides. As pirâmides tinham essa função de liberar essas ondas de Hertz, ondas dominadoras, que existem dentro dos templos religiosos. Mas vamos deixar isso de lado, isso é polêmico, tá bom, gente? Mesmo porque eu fiz parte, fui um pastor de uma igreja, e eu sei que há uma magia quando você entra num templo desse qualquer. Quando você é tragado para dentro desse templo, existe uma magia dentro desse templo. Existe magia fora do templo e existe magia dentro do templo. E essa sociedade que os senhores estão vendo aqui, ó, a Sociedade do Vril, esse grupo de pessoas seletas que você não faz parte, tenho certeza que você não faz parte, eu não faço parte, nós não fazemos parte da sociedade. Porque para fazer parte dessa sociedade aí, gente, tem que ser, não pode ser qualquer um. Nem o alto maçom tem condição de participar dessa sociedade. Vamos ler um pouquinho? À primeira vista, a sociedade vril não deveria fazer parte do nosso assunto, que realça a política, mas ela é uma das sociedades secretas, das mais interessantes e jamais existiu. Ó, vou ler aqui para você, hein? E jamais existiu. E é por isso que precisamos absolutamente mencioná-la. Não existe nenhum livro na Alemanha sobre essa sociedade vril, ou qualquer documento que poderia relacionar-se com esse nome, ou mesmo lembrar esse nome. Foi muito bem subtraído pelos aliados. Ó, essa sociedade do vril, ela foi uma sociedade que ela teve o seu apogeu durante a Segunda Guerra Mundial. E Hitler era um desses caras que fazia parte com a raça ariana. É muito sério o negócio, viu, gente? Eu não vou pegar pesado não, tá? Mesmo porque eu nem posso. Eu só vou falar superficialmente para todos vocês. Aí eu quero aguçar a sua curiosidade e você pesquisar. Você tem que pesquisar, você tem que ter desejo de pesquisar. Porque ela tá ligada com o negócio de disco voador, tá? Com alienígena, tá ligada. Essa sociedade do Vril tá muito ligada intranet, que é a Deep Web, que é a internet subterrânea. Você sabia que existe uma internet que o povão não participa? Que é a Deep Web?
ela é subterrânea. Bom, tem muito mais coisa para a gente poder. Fica aí, não sai daí não, porque nós vamos te informar muitas coisas que estão ocultas, coisas que estão escondidas de vocês e que vocês jamais passariam na sua cabecinha que essas seitas existem. Elas existem, o negócio é sério, o bagulho é doido e olha, eu vou te falar, hein? O troço é doidão, gente. O negócio é doidão e é mais sério do que vocês estão pensando. Hein? E não existe nenhum livro, nenhum na Alemanha, sobre essa sociedade vril. Qualquer documento que poderia relacionar-se com esse nome, ou mesmo lembrar esse nome, foi bem subtraído. Assim como o nome Yarro foi tirado de dentro das escrituras, porque eles tiraram o nome Yarro da escritura. Eles arrancaram o nome Yarro e Yahusha de dentro da Bíblia. Eles excluíram o nome Yarro e Yahusha dentro dessa Bíblia. Eles não tiraram da escritura, eles tiraram dessa cópia que nós vemos aí, essas cópias que nós lemos para vocês. Eles arrancaram o nome de Yarro e arrancaram o nome de Yahusha, para que o povo não lembrasse nunca do Deus soberano acima de qualquer sociedade secreta, de qualquer sociedade, maçonaria, do Vril, Templário, Sião, Jesuíta. Todas essas sociedades não são nada diante do poder, nem o governo desse mundo, nem o governo mais forte desse mundo, nem a rainha da Inglaterra, nem todos eles juntos são maiores do que o nosso Criador chamado Yarro. Mas Denilson, rapaz, você tá pegando pesado. Não, gente, não estou falando nada contra ninguém, eu só estou mostrando para você o que é essa sociedade do Vril. Então esse nome ele foi retirado e no mesmo documento que poderia relacionar-se com esse nome, o mesmo lembrar esse nome foi muito bem subtraído pelos aliados. Mas, como podeis ver, não foi tudo isso que desapareceu. Sinto um prazer todo particular em revelar esse tema ao leitor. Com efeito, ireis verificar quais são os meios influentes não alemães que fazem questão de ocultar a verdade aos alemães. Karl Hausfer fundou, antes de 1919, uma segunda ordem dos Irmãos da Luz. Uma segunda ordem dos Irmãos, vejam que está tudo relacionado à luz, santificação, está ligado à religião, né? Que tomou mais tarde o nome de Sociedade do Vril. Antes eles eram os Irmãos da Luz. Depois eles passaram a ser Sociedade do Vril. Nesta, encontravam-se também o Mestre da Pedra Negra, que é mais um braço, uma nova fundação dos Templários oriundo da Ordem Germânica, mais uma sociedade secreta, os Cavaleiros Negros do Sol Negro, elite da Sociedade True, DSS. Gente, olha quantas sociedades que existem, não sumiu não. Os Mestres da Pedra Negra, deve ser da Kaaba, né? Vocês sabem que Kaaba é aquela pedra que existe, que o pessoal vai lá em Meca andar nela e rodar do lado dela. É o povo dali, daquela sociedade, está entendendo, pessoal? Uma fundação dos Templários oriundo da Ordem Germânica de 1917, os Cavaleiros Negros do Sol, os Cavaleiros Negros do Sol Negro, a elite da Sociedade True e da SS. Ainda tem Gestapes aí, tá, pessoal? Se compararmos a Sociedade do Vril com a Sociedade True, a diferença pode resumir-se no seguinte: a Sociedade True ocupava as coisas materiais e políticas, enquanto a Sociedade do Vril tinha uma ocupação referente ao além, ao além, passagens para o submundo, portais, aparições de dimensional. Essa era a função e é a função da Sociedade do Vril, que os senhores não conhecem. Está ligado à sua televisão, está ligado ao encanto e à magia das ondas Hertz, das ondas do Wi-Fi. Gente, o que eu estou falando aqui para os senhores é algo esclarecedor. Abram os olhos, Eu estou só aguçando. Os senhores podem pesquisem enquanto vocês podem encontrar resposta. Muitas respostas. Olha, esse povo aí acredita em Yarro, tá?
Mas eles já fizeram a opção dele de aceitar o capeta, o Terron, aceitar Lúcifer como seu criador e idealizador. Neles estão embutidos todos o grupo e as associações de cientistas, porque os cientistas eles querem algo contundente e esses seres fazem com que os cientistas tenham convicção daquilo que eles estão falando, porque a maioria de todos esses avanços tecnológicos, por incrível que possa parecer, eles não veio de sonho, eles não veio porque o homem foi para a NASA, né? Não, nada disso, é tudo caô, essa história é para te enganar. Vem de escavação, gente. Essa sociedade que nós temos hoje, todos os avanços tecnológicos, vêm da escavação. Estavam subterrados. E os arqueólogos, os cientistas pegaram essas informações e melhoraram com o avanço da tecnologia, a própria tecnologia que os senhores estão de frente aí agora e estão nos vendo. É mais fácil do que isso? Só tomando sopa de minhoca. Sopa de minhoca porque não tem osso, gente. Mais fácil do que essa parada não tem mais não, pessoal. Denilson, você fala tão legal, né? Tão claro. Mas é claro. Eu não tenho que falar, eu estou traduzindo para você, para o seu mundo, para você se interessar. Porque você tem que se interessar, porque se você não se interessar, tu serás enganado. Estarás indo no seu cultinho, na sua igrejinha aí, né? Dando seu diziminho pro pastor aí, né? Fazendo seus rituais, né? de despacho nas encruzilhadas, não é isso? Fazendo lá suas obrigações, ou então o seu mantra, o seu karma, né? Você tá naquele mantra de energia. Gente, é muito mais sério do que isso que eu estou falando. Tu vê que esse camarada, ele foi um dos fundadores da Ku Klux Klan, o Albert Pike, ele foi um dos caras idealizadores da Ku Klux Klan. Ku Klux Klan é uma sociedade que existe nos Estados Unidos que eles não gostam disso aqui, eles não gostam. Eles não gostam. É o apartheid social. Bom, vamos para frente? Então, o comparativo da sociedade do Vil com a sociedade Tru, a diferença era resumir que é o seguinte: a sociedade Tru ocupava-se com materiais de política. Então, esse camarada da sociedade Trulli, ele só se envolve com políticas e coisas materiais. Engenho, criações novas, essa é a sociedade deles. E a sociedade do Vril é com algo oculto, ocultismo. Eles sempre se envolveram com coisas do além, mas elas tinham mesmo assim alguns pontos em comum, as duas sociedades, né? As duas, escuta, agora para aí, as duas sociedades estudavam Atlântida, Atlântida, tá vendo aí? Agora você vai começar a me entender, agora você vai me entender. Agora você vai botar essa aqui para funcionar. Onde está Atlântida? Atlântida lembra Atlântico. Atlântico lembra América do Sul. América do Sul lembra Brasil. Uau, Denilson. Eu estou puxando devagarzinho. É pena que o mundo não pudesse ver nossos vídeos. Eu estou puxando devagarzinho para vocês começarem a entender. Agora você vai começar a entender por que o Elon Musk quer monitorar a Amazônia. Agora você está começando a ver. Tem muito caroço nesse angu, gente. Pessoal, alô Brasil? Alô pessoal, preste atenção aqui. Escuta aqui. Tem muito caroço nesse angu aqui chamado Brasil, hein? Tem muito caroço. Que não é só aquele desfile de escola de samba que vocês ficam puxando o funk, mãozinha aqui, mãozinha ali, né? Não é bom o funk? Não é bom? Mas a sua realidade, enquanto você está dançando, louvando o Exu, exaltando o Exu, enquanto os senhores estão dentro dos templos religiosos rezando, achando que estão com as suas vozes alcançando o Criador, os senhores estão sendo enganados. Enganados por essa sociedade. Aí, eles estudavam Atlântida. Por isso que eles querem invadir aqui a Amazônia, porque tem
Antes da Atlântida, existiam túneis, eu estou falando isso a semana toda, gente, dos mouros, que é uma civilização muito mais antiga do que da civilização dos Atlântidas. E eles sabiam de muitas informações tecnológicas para destruir a raça humana. É isso que eu estou falando para você. Se aliarem aos demônios, alguns seres humanos querem se aliar aos demônios para destruir a massa. Eles não gostam da massa, eles não gostam do povo do ralé, eles não gostam dos gados. Os gados só são feitos para enriquecer eles, para trabalhar para eles. As duas estudavam Atlântica, Trule, a Ilha dos Bem-Aventurados, em Gilgamesh. Os relatórios originais entre germanos e mesopotâmios, assim como os antigos santuários, como Stonehenge e as suas pedras eretras, que tem umas pedras no Brasil, então tem algumas delas no sul, em Rio Grande do Sul. Existe uma pedra que ela não sofre. Eu vi esse documentário agora, eu esqueci de falar qual o nome aqui no Brasil. Ela não sofre com o efeito da gravidade, ela está em pé, segura a própria Caverna do Tesouro, né? A própria Pedra da Gávea. Em dezembro de 1919, uma casa florestal foi alugada em Ramsau, perto de Berchtesgaden, onde se encontravam algumas pessoas da sociedade Trule, DHVSS Vril. Então juntaram uma panelinha para estudar. Entre elas, os médium Maria, Oxixe, Sigrun. Maria tinha captado informações numa escrita secreta dos Cavaleiros Templários, outra sociedade secreta, uma língua completamente desconhecida por ela, com precisões técnicas para construir um engenho voador, um disco voador. Agora vamos começar a falar aí de NASA, Área 51, vamos falar um montão de coisas que você tá pensando que essas paradas vêm lá de cima, que eles vêm do céu. Mentira! Mentira! Olha aí, pessoal, olha aí nesse livro dizendo aí, ó. Uma língua completamente desconhecida com previsões técnicas para construir um engenho voador. Essas mensagens telepáticas foram transmitidas segundo os escritos da Sociedade Vril do Sistema Solar Aldebaran, situada na constelação de Touro. É outra coisa que eu quero falar para você sobre as constelações, as áreas, né? Nós temos o zodíaco do Criador, não o horóscopo, esse horóscopo pagão. Nós temos as constelações que mostram o relógio do Criador, do ciclo da Terra. A Terra passa por esse ciclo, dividindo tempo e espaço, mas eu também não vou explicar sobre isso, que isso é muito detalhado. Existem muitos canais que falam sobre isso, eu quero só falar para você que eles tinham com precisão para construir um engenho voador. Eles tinham, através dos astros, como conseguir alcançar informações que esses discos voadores, essas máquinas, na verdade, gente, vou ser sincero para você, vou rasgar o verbo aqui, são os demônios, parte dos anjos, os anjos do céu, tem parte de anjos que é da tecnologia. Eles trabalham para Iarro, mas eles são agraciado pelo conhecimento tecnológico. E eles têm tecnológicos que o ser humano ainda não conhece, nunca viu. Por exemplo, a levitação através do som. Porque tudo foi criado através do som. É isso que eles querem descobrir de Iarro. Mas eles nunca vão conseguir. Porque eles não conseguem saber o que é a morte. Eles não sabem o que é a morte. Só Iarro sabe. E eles não sabem o que é trazer existência àquilo que não há. Eles não conseguem criar nada. Eles só copiam tudo do Criador. E é isso que eles estão atrás entre o homem, a união entre homem e anjos caídos e máquina. Porque lembra que quando o Criador falou, o homem se tornou como um de nós. Lembra quando ele falou isso na criação? Vocês lembram? Está no livro de Gênesis. O homem se tornou como um de nós. Então vamos expulsar ele daqui porque ele vai dar problema para a gente. Porque o homem realmente... A tecnologia que o homem está descobrindo. E o diabo sabe disso. Não vai destruir Iarro. Mas incomoda Iarro. Incomoda o Criador do céu e da terra.
Então, com precisões técnicas para construir um engenho voador. Essas mensagens telepáticas foram transmitidas segundo os escritos da Sociedade do Vril, do sistema solar de Aldebaran, situado na constelação de Touro. Gostaria, nessa altura de meu relato, de apresentar ao leitor um resumo das mensagens que foram recebidas pelos telepatas da Sociedade do Vril, que construíram base das ações empreendidas por essa última. O sistema solar... Deixa eu baixar aqui. O sistema solar de Aldebaran estaria a 68 anos-luz da Terra. Você vê que a NASA fala sobre anos-luz? A NASA fala sobre isso, né? Agora você vai começar a colocar maldade no que estão falando. E teria 2 planetas habitados que construiriam um reino sumério. Então a Suméria, você sabe que a Suméria também ela fundou com o ciclo da Terra. Vamos para frente. Girando ao redor do seu Sol. Escuta a história. Os habitantes desse sistema solar seriam subdivididos num povo de mestre e de homens, deuses brancos, arianos, a ideia de Hitler, em diferentes outras raças humanas, o povo hebreu, preto, os muçulmanos, os asiáticos, em todas as raças humanas, os ciganos, os sul-americanos, os índios, em todas as raças humanas, a raça ariana estaria diferente dessas raças. E em diferentes raças humanas, estas ter-se-iam desenvolvido devido às mudanças climáticas sobre os planetas isolados e seriam um resultado de uma genética, de uma degenerência desses homens deuses. Esses mutantes teriam tido um desenvolvimento espiritual inferior aos homens deuses. Quanto mais as raças se misturavam, mais o seu desenvolvimento espiritual se degradava. Como consequência, quando o Sol de Aldebaran começou a crescer, eles não puderam mais fazer viagem interplanetária com os seus ancestrais. Tornou-se impossível para eles sair dos seus planetas. Vamos para o planeta de novo. Foi assim que as raças inferiores, totalmente dependentes das raças dos mestres, teriam sido evacuadas em naves especiais e levadas para um outro planeta habitáveis. Malgrado essas diferenças, o respeito era próprio entre as duas raças. Eles não se apossavam do espaço vital de outra. Cada raça respeitava o desenvolvimento da outra, contrariamente do que se passava entre os terrestres. Então, ponto nessa linha aqui. Você já ouviu algumas frentes das pessoas falar que para a gente evoluir, para a gente começar a evoluir, a gente tem que parar de falar em conflitos, em interesses, ser solidários? Por isso que a gente prega muito sobre solidariedade. Esses seres, eles pregam isso. E o ser humano está longe disso, está longe de ser solidário, está longe de querer ajudar as pessoas. A pessoa quer mais que a outra pessoa se ferre, quer mais que ela toda se exploda. E quanto mais você dá poder, mais dinheiro, mais ganância, mais escrotas as pessoas são. As pessoas são escrotas porque elas deixam o fator primordial do Criador, que é estado de inocência. Nesse estado de inocência, nós geramos uma energia essa que é capaz de tocar o universo. Essa é a nossa energia que nós estamos. Nós alcançamos essa energia. Por isso que nós falamos em honestidade, em limpeza, em você regular a sua energia, regular a sua sintonia. Nós somos sintonia, nós somos vibração, nós vibramos, todos nós vibramos. E isso, essa sociedade já sabem disso, eles sabem disso tudo aí. Eles fazem você vibrar contrário. Eles fazem você vibrar contrário. Quer ver? Quando você acorda pela manhã, que você liga o seu televisor, notícia de morte. Tem que ter fogo, tem que ter água. E no final tem que ter uma benevolência. Ele tem que ter os 4 elementos falando nessa rede, nessa magia chamada mídia, que vocês todo dia... E eles levam a sua comoção. Morreram 25 pessoas até ontem, ou até hoje, lá na cidade, na Vila da Penha. Né? Na Vila Cruzeiro, morreram 25 pessoas. Quanta vibração aconteceu durante aquele tiroteio, quantas pessoas vibraram negativamente, pessoas nervosas, aquela senhora que morreu dentro da casa dela,
Você imagine essa vibração, o que aconteceu, o medo que pairou na Terra. A vibração foi lá em cima quando aconteceu a quarentena, que todos tinham que ficar dentro de casa, ninguém estava no meio da rua, todos com medo. Olha que loucura! Olha que loucura que aconteceu. E todos ainda, num passado muito recente, ainda estão vivendo. Eu vejo pessoas no meio da rua usando os EPIs ainda, assim, sem que ninguém peça. Mas elas estão usando. Por causa do quê? Por causa do medo. Ela está vibrando com o medo. E é isso que essa sociedade pleiteia do gado. O medo do gado. Enquanto o gado tiver medo, ele estará fazendo vibrações para estes seres que estão tão somente inseridos no nosso dia a dia para nos destruir. A raça dos aqui, ó, gente, ó, já estou nessa parte aqui de baixo. A raça dos mestres e os homens, deuses brancos, teriam começado a colonizar outros planetas similares à Terra, aproximadamente 500 milhões de anos. E em seguida a expansão do Sol, Aldebaran, e do calor crescente que disso resultou, tornou os planetas inabitáveis. Alguns dizem que eles teriam colonizado em nosso sistema solar, primeiramente o planeta Maloma, denominado também de Malker Marduk, e então Planeton. Entre os russos, que teriam exigido Marte e Júpiter, e onde hoje se encontram os asteroides. Em seguida, deixa eu ver aqui. Em seguida foi a vez de Marte, cujas grandes cidades de pirâmides e afeições marcianas, bem conhecida como fotografada em 1976 pela sonda Viking, testemunham o alto nível de desenvolvimento dos seus habitantes. Daí a superposição que os homens deu-se a Sumeran, Aldebaran, vieram nessa época pela primeira vez à Terra. Velhos traços de um sapato fossilizado, remontado nos próximos 500 milhões de anos. O testemunham, assim como um trilobite fossilizado, pisoteado com um salto de sapato. Essa espécie de lagostim primitivo vivia sobre a Terra e desapareceu há 40 milhões. Lembra que tudo 40 milhões de anos, né? Os membros da sociedade do Vril pensavam que os aldebarianos aterrizavam mais tarde, quando a Terra tornou-se poucos e aos poucos habitável. Na Mesopotâmia, que formavam as castas dominantes dos sumerianos, denominavam esses aldebarianos homens deuses brancos. Então, os sumérios, né? Inclusive tem uma luta entre Portugal e os sumérios. Esses sumérios, não sumérios, mas os... rapaz, esqueci o nome dessa... Existiam vários povos, gente, antes na Terra. Bom, deixa eu passar aqui, por aqui, que é muito grande esse estudo. Nós estamos com 33 minutos. Você gostou do estudo? Denilson, gostei desse estudo, hein? Eu não sabia que essa sociedade do Vril existe. Olha, ela existe. Ela está viva até hoje. E, paz, meus senhores, muita gente faz parte dessa cidade. Gentes influentes, hein? Gentes influentes. Se você não conhecia sobre a sociedade do Vril, fique conosco. Nós vamos fazer a segunda parte desse vídeo. E eu quero que você esteja conosco nessa leitura, tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Uma ótima tarde, ó. Sociedade do Vril, hein? Presta atenção, viu, pessoal? Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos, livros proibidos. Esses livros são proibidos. Tem muita gente que não consegue ler esses livros, porque não tem graça para eles, né? Eles acham que isso é loucura. Enquanto nós estivermos no campo da loucura, da insanidade, eles vão dominando o mundo e vão destruir a civilização humana. Deixa o seu like, compartilhe nossos vídeos e um forte abraço, pessoal. Ótima tarde. DRM Rodrigues é o nome do nosso canal. Um abraço.